Graças ao Senhor, irmãos. Graças a Deus, nesta manhã, mais uma vez na presença do Senhor. Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 22. Apenas um aviso antes da nossa leitura. A Helene acabou de avisar aqui que no meu lado esquerdo, no banheiro feminino, os medicamentos estão ali agora. Só foi me passado. Então, eu creio que se algum irmão, que nós não vamos poder entrar lá no banheiro, só se tiver uma irmã que pegue a caixa quando vou entrar lá, né? E evitar que os irmãos tenham que subir a escada para se precisar de algum medicamento. Os irmãos procurem, tá bem? Isso é uma orientação aí, se caso alguém vier a precisar. Então, 1 Samuel, capítulo 22, é uma leitura de 23 versículos. Diz assim a nossa leitura: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. Então se perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Heres. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de que cedou de mim e não participe, pois meu filho tem contra mim sublevado ao meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Pergunta bem grande no texto, né? Versículo acabado. Versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, e a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou o Senhor por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ouvir. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerás, certamente, tu e toda a casa do teu pai. E disse ao rei, aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber.
Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Somente até aqui, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Pedimos que o Senhor esclareça a nós essa palavra que nos foi dada. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito venha ter vida em nosso meio. Peço, meu Pai, que todas as correntes de nossos corações sejam quebradas, que possamos ter os ouvidos sensíveis e ouvir a tua voz, meu Pai. Que o Senhor anule em nossa mente tudo aquilo que não provém de ti, toda distração, tudo aquilo que venha nos tirar a atenção, meu Pai. E a nossa atenção seja dirigida unicamente ao Senhor nesta manhã. Amém. Na última oportunidade que eu tive que eu ministrei aos irmãos, nós falamos acerca da fuga ímpia de Davi. E nós vimos na última ministração 4 advertências proveitosas para nós e 4 verdades sobre o modo como Deus lida com o seu povo. Nós terminamos falando acerca disso no capítulo 21. Nessa mensagem, aos irmãos que estão anotando, se quiserem anotar, o título dela é O Assassinato dos Sacerdotes. Bom, vocês conseguiram perceber que praticamente o tema todo, metade do texto, fala acerca de como, o que se sucedeu com esses sacerdotes. E nós vamos falar um pouco acerca desse texto, que é basicamente dividido em 3 partes, nós poderíamos dizer assim. A primeira parte diz respeito a Davi nas cavernas de Adulão, que diz respeito aos primeiros 6 versículos. A segunda parte, que vai do versículo 7 até ao versículo 19, mais ou menos, e ainda vai falar justamente acerca do tratamento desses sacerdotes e como Saul tratou com eles. E a última parte, os últimos 4 versículos, nós vamos ver um único sobrevivente desses sacerdotes em sua fuga até Davi, onde ele estava, muito provavelmente no bosque de Herex, conforme o versículo 5 nos destaca aqui depois. Então vamos entrar nos detalhes aqui. O nosso texto ele começa do ponto em que nós paramos a última vez, onde Davi estava onde? Quem se lembra? Na cidade de Gate. E quem se lembra aonde era a cidade de Gate? Gate era a cidade de Golias. Era a cidade, ele fugiu da cidade do seu maior inimigo, vamos dizer assim, e nós narramos e podemos ver aquele episódio onde ele, para fugir daquela situação que era uma loucura, ele se passa de louco. E o rei até fala: eu vou aceitar mais um louco na minha terra. Vocês estão vendo que esse homem não está bem, ele está babando pela sua barba, ele está correndo pelos campos como um animal, que seria mais ou menos isso que estava acontecendo, a expressão que o texto nos usa aqui. Ele se esgravatava é correr como um animal desvairado no campo. Então era essa a situação de Davi. Então o texto ele continua agora a partir do capítulo 22, que Davi se retira dali e escapa para a caverna de Adulão. E nós vemos o versículo 1: e ouviram os seus irmãos, a sua família, né, e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Então Davi voltou ao deserto da Judéia, e essa caverna de Adulão, para quem tiver curiosidade de olhar no mapa, ela fica entre Gate e Belém, fica no meio do caminho. Ele se refugiou num imenso sistema de cavernas que tem naquela região, inclusive até os dias de hoje. E é interessante que quando ele foge para a caverna, esse intervalo de tempo
Deus permitiu que a Davi, que ele recobrasse o seu juízo. Então ele sai do seu estado de loucura desvairada, mentindo. Nós vimos toda aquela situação do capítulo 21, toda aquela desordem que estava acontecendo com Davi, e aqui há um voltar-se de Davi para o Senhor novamente. Muitas vezes o Senhor, para fazer com que nós venhamos abrir os nossos olhos, Ele nos coloca num lugar profundo, nos coloca distante, nos coloca isolado, para que a gente passe a pensar na atitude que nós estamos tomando, se ela de fato está sendo condizente com a vontade de Deus ou não. Às vezes, irmãos, pela falta de nós pararmos e pensarmos, nós tomamos atitudes precipitadas, porque tomamos atitudes sem pensar. O Senhor está nos chamando a atenção para que atitudes que venhamos a tomar sejam primeiramente consideradas diante do Senhor. Tudo que Davi está fazendo até aqui, e não é só o capítulo 21, o capítulo 20 também nós falamos acerca disso. Eu falei isso na última ministração. Qual foi o momento em que Davi buscou a orientação do Senhor? Em nenhum momento. Nesses capítulos 20 e no capítulo 21. Agora, nós vamos perceber pela própria leitura do texto, um Davi se voltando para o Senhor, a um voltar-se, a um mudar de direção. E o texto continua. Provavelmente aqui, ele comunicou-se com a sua família. Provavelmente tem enviado mensageiros, o texto não detalha isso. E ele levou toda a sua família, inclusive o seu pai e a sua mãe, desceram para estar ali com ele. Ou seja, vamos tentar considerar o porquê disso. O engano de Davi e Jonas inicialmente levaram a uma mentira. E essa mentira levou-o a uma acusação falsa. Tanto que Saul está acusando Davi de ele estar perseguindo, de Davi estar perseguindo Saul. Enquanto que, quando nós vamos ler o texto, o que está ocorrendo é exatamente ao contrário. É Saul quem está procurando por Davi. Percebe como é que a coisa está invertida? É o entendimento de um lado e o entendimento do outro. Então levou-se a uma acusação falsa por parte de Saul, que levou ao ódio e que leva à violência. É tudo o que está acontecendo aqui. Imaginando uma conspiração de Saul contra Davi, nós percebemos que não importava apenas matar a Davi, deveria-se morrer toda a família de Davi. Então Davi sabia que a sua família estava correndo risco. Então toda a casa de seu pai juntou-se a Davi como fugitivos, inicialmente nesse texto, nas cavernas de Adulão. Então todos descem ali para estar com Davi. E aqui, eu até notei uma frase de um irmão chamado Walter Champlin, onde ele diz o seguinte, que a injustiça, ela torna-se um modo de vida para autoridades que começam a tomar medidas abusivas. Percebe que quanto mais poder a pessoa tem, e nós estamos falando acerca principalmente de autoridades, mas isso também acontece numa questão religiosa, o excesso de poder sem medida descontrolável, ele gera as piores catástrofes que nós podemos imaginar na história. Eu não preciso citar aqui, mas relembrem na mente de vocês diversos personagens históricos que nós tivemos, em que pelo excesso de autoridade dizimaram povos e nações, porque não tinha ninguém para frear o ímpeto daquela liderança. E aí, os jovens que estavam na reunião ontem, nós falamos acerca dessa liderança autoritária, que foi um dos temas que foi ministrado lá em 1 Pedro, sobre a questão da liderança, de que porque a liderança ela tem que ser plural, ela não pode ser única, porque evita-se esse tipo de situação que está acontecendo justamente nesse texto, onde Saul, sem consultar ninguém, simplesmente decide acabar com a vida de Davi e de toda a sua família. Inclusive nós vimos no texto que nós vamos chegar aqui, que os próprios soldados se recusam a atender a ordem do rei, sabendo que é um estado de loucura. Então nós não temos informações, eu estou fazendo esse plano de fundo para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Nós não temos informações sobre o decadente governo de Saul e a corrupção que estava tomando. Mas não há dúvidas de que a administração dele começou a fomentar a injustiça, começou a fomentar a corrupção e abusos de toda a sorte, que o texto não declara. Mas nota-se que as pessoas não querem mais dar ouvidos à voz de Saul, a ponto que seus próprios soldados não mais obedecem. Esse é o ponto de loucura que chegou este rei que foi escolhido pelo povo, pela perdição do Senhor. Versículo 2.
ajuntou-se todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Quando as coisas pioraram, um número cada vez maior de pessoas não conseguia mais tolerar o governo de Saul. As pessoas começaram a fugir em debandada e tornaram-se o quê? Proscritos, é a palavra correta. Se nós usarmos uma palavra um pouco mais simples, essas pessoas foram banidas. Foram banidas do convívio do rei, possivelmente perderam suas terras, possivelmente perderam os seus bens, e eram homens errantes, possivelmente jurados de morte até pelo próprio rei. O texto não descreve isso, mas eram homens que eram fugitivos, eram devedores. E eles se juntam justamente com quem? Com aquele que era o maior rival de Saul. E quem era? Davi. Esse grupo de 400 homens formou um núcleo que se tornaria todo o reinado futuro de Davi. E é digno de nota que nessa providência de Deus, nós temos que entender desta forma, foi a injustiça de Saul em relação a Davi, que marcou Davi como o líder dos fiéis em Israel. Então todo aquele que temia ao Senhor e que era fiel em Israel, tomou para si a causa de Davi. E aqueles que, obviamente, não queriam se envolver ou preferiam a injustiça, optaram por seguir a Saul. E não é difícil encontrar um que nós temos um que inclusive é chamado pelo nome nesse texto, que é o nome de Doeg. Então existem sempre os dois lados da história. E existe sempre aquele que prefere caminhar com a injustiça. E a habilidade de Davi logo seria revelada ao transformar esse bando de pessoas banidas, refugiados, fugitivos, num efetivo militar disciplinado, a ponto de serem temidos por todo o reino. Os soldados do exército de Saul temiam os homens de Davi, esses homens que eram os fugitivos e os proscritos. E nós temos aqui pelo menos duas aplicações que eu gostaria de falar com os irmãos. A primeira é que, como Davi em Adulão, Jesus ele reuniu para si um grupo de seguidores que o mundo descreveria como gentalha, como pessoas desprezíveis, que os fariseus no texto chamam de publicanos e pecadores. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 11, leiam comigo por gentileza. Mateus capítulo 9, versículo 11, diz assim, eu já achei. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Colocavam pessoas de uma categoria inferior. Então, Jesus arregimenta a si, no seu chamado ao ministério, aos discípulos que ele assim chamou para si, pescadores como Pedro, como Tiago, como João, o publicano Mateus e outras pessoas que sequer, até nós mesmos não lembramos desses homens, como Filipe, Bartolomeu, Tadeu, os discípulos de uma ordem mais secundárias, mas que eram homens que eram, nós poderíamos usar uma expressão muito nossa, eram Joões ninguém dessa sociedade. Ninguém dava a mínima para eles, essa que era a grande verdade. E Jesus vem cá e os chama para si. Jesus os abraça. Liderados pelo Filho de Deus, Jesus, e fortalecidos pelo Espírito Santo que Ele enviou do céu, os seguidores de Cristo, nós somos influências dinâmicas para esse mundo. De maneira que, apesar de uma aparência humilde, apesar das fraquezas, apesar de muitas vezes sermos chamados de pessoas incapazes diante deste mundo, Paulo comentou sobre os primeiros crentes lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31, e nós nos colocamos nessa categoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, eu vou ler essa passagem, que ela está totalmente dentro desse contexto nosso. Diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É nós que fomos chamados, irmãos. Nós não éramos ninguém sem o Senhor. Todos nós aqui, possivelmente, temos uma história triste para contar antes de estarmos no Senhor. Os vícios em que estávamos mergulhados, todas as situações difíceis em que nós estávamos mergulhados, mas o Senhor foi lá dentro da caverna de Adulão, como estava Davi, fugitivo de toda sorte de males, e nos resgatou e nos fez estar com Ele para sentar nos lugares celestiais. E glória a Deus por isso. É esse o poder efetivo que a cruz opera na vida de todo aquele que é nascido de novo. Então, irmãos, não há ninguém que não possa ser resgatado pelo Senhor. Seja um homem na pior condição que ele estiver, o Senhor pode ir lá e resgatar ele. E glória a Deus por isso. E era essa a situação desses homens banidos, desses homens proscritos, como nós acabamos de ler nesse texto. Continuando aqui. Há um salmo muito importante, eu gostaria de fazer um paralelo com essa leitura. Gostaria que algum irmão me desse uma orientação sobre a questão de tempo, porque eu estou sem relógio e o relógio está parado. Então... Agora é 10 para as 11. Amém. Eu estou sem nenhuma, estou sem nada ainda. Estou dependendo de vocês. Vamos abrir o Salmo 2, por gentileza? Salmo 2. Este é um salmo, nós não temos o tempo necessário para se desdobrar em cima dele, mas eu gostaria apenas de citá-lo, e os irmãos podem até meditar com um pouco mais de calma depois em casa. Mas este salmo, ele é um salmo que eu gostaria de fazer um paralelo, ou uma conexão do Antigo Testamento entre a pessoa do rei Davi e a pessoa do rei Jesus, fazer um paralelo entre ambos os reis. E nós podemos fazer essa associação, e nós vamos observar pelo menos 4 pontos principais desse salmo, que diz respeito ao que Davi está passando e o que Jesus passará adiante desse texto. Ele já passou por isso também, mas que futuramente se passaria. Os primeiros 3 versos: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então nós vamos perceber aqui nesses primeiros 3 versos a rejeição dos reis da terra e fazendo um paralelo com a rejeição desses homens com aquele que é o ungido do Senhor, a pessoa do Messias. E nesse texto, Davi também é o ungido do Senhor. Então, na pessoa de Davi, o reinado de Davi enfrentou uma forte oposição, certo? Ele foi perseguido por Saul e por outros povos que não queriam a sua liderança. Já em Jesus, no Novo Testamento, este versículo é citado lá em Atos capítulo 4, versículos 20 e 26. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas se vocês quiserem anotar depois para comparar. Ele é aplicado a uma conspiração contra Cristo pelos líderes judeus e romanos. Assim como Davi foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado pelos líderes religiosos e pelos políticos de sua época. Então nós temos um paralelo nesses 3 primeiros versos. Continuando os versos 4 a 7 desse salmo: aquele que habita no céu seguirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará a sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, é Deus quem decretou que Davi fosse o rei, assim como foi Deus quem decretou que o Messias haveria de nascer e ele se tornaria o rei, e ele é o nosso rei hoje. Amém.
Então nós temos um paralelo. Davi, foi Deus que escolheu Davi para reinar sobre Israel, e com ele fez uma aliança. Segundo Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 a 16, nós vamos encontrar uma profecia a Davi dizendo que o seu reinado seria eterno. Nós sabemos que, ao olhar humano, a linhagem de Davi como rei de Israel foi cortada quando Israel deixou de ser uma nação soberana e passou a ser uma nação escrava das demais nações. Mas nós encontramos em Jesus o cumprimento dessa promessa, porque ele é o descendente de Davi que reina para sempre. Então nós encontramos um rei da linhagem de Davi reinando até hoje. Nós vamos encontrar isso lá em Lucas capítulo 1, versículos 32 e versículos 33. Avançando aqui os versos 8 e 9, vocês estão fazendo um paralelo rápido para complementar esse texto, que é muito importante. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esses dois versos estão falando do domínio universal do Messias, que ele governará sobre tudo e sobre todos. Então, Davi, ele conquistou várias nações vizinhas, ampliando todo o território de Israel. Em Jesus, o seu reinado, obviamente, ele é muito maior do que o reinado de Davi. E ele recebe autoridade sobre toda a terra. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós encontramos o texto: pois é-lhe dado todo o poder e toda a autoridade sobre a terra. E a sua soberania se estenderá sobre todas as nações, como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então nós temos um paralelo do domínio de Davi e do domínio de Jesus, o nosso Messias. E a última parte desse salmo, os versos 10 ao 12: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não irem, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse é um chamado de arrependimento, e a bênção para todos aqueles que no arrependimento confiam na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqueles que reconheceram nesse texto, nós vamos ver, que reconheceram Davi como rei, foram abençoados. Mas os seus inimigos, os inimigos de Davi, foram derrotados. Da mesma maneira, com Jesus, o convite à submissão do Filho se aplica diretamente à pessoa de Cristo. Aqueles que o confiam nele e o recebem como seu único e suficiente Salvador, têm a vida eterna, como diz João capítulo 3, versículo 36. Enquanto que aqueles que rejeitam o Messias enfrentarão o juízo eterno. Então nós temos um paralelo desse salmo que é muito importante. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para detalhar cada versículo nesse mensagem. Nós não temos tempo, vocês só citando para vocês entenderem todo o contexto. E há diversos salmos falando acerca da soberania de Davi como rei e a soberania de Jesus como rei, que é um dos 3 ofícios que nós podemos citar acerca da pessoa de Cristo, falando acerca do seu ofício como profeta, seu ofício como sacerdote e o seu ofício como rei. Eu estou falando agora do terceiro ofício, que é o ofício de rei. Em um outro momento, o Senhor permitirá que eu ou outro irmão compartilhe acerca desse assunto, que é muito importante. Voltando agora aqui à nossa leitura de 1 Samuel, no capítulo 22, é importante salientar, eu sei que vocês já sabem disso, mas não é inválido dizer, que o Salmo 2 apresenta Davi como um tipo de Cristo. E é isso que nós temos que perceber. Ele prefigura o reinado de Cristo, o reinado de Jesus, o verdadeiro ungido de Deus, que enfrentou rejeição, recebeu a autoridade divina e reina sobre todas as nações. E o chamado final do Salmo é para que todos nós e todas as nações venhamos nos submeter a Ele em refúgio e salvação. Versículo 3 do Salmo 22, do 1 Samuel, capítulo 22. E foi Davi dali a Mispá, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim.
e trouxe os presentes ao rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. No tempo do seu refúgio em Adulão, os pais de Davi, muito provavelmente, já deveriam ser idosos, e provavelmente parece que Davi estava preocupado em colocá-los em um lugar seguro. Em qualquer lugar do território de Israel era considerado um lugar inseguro, porque Davi queria Davi e toda a sua família mortos. Saul queria Davi e toda a sua família mortos. Talvez a condição de rejeição ali, que nós não somos informados do porquê o rei de Moab estava disposto a receber a família de Davi. O texto não explica, simplesmente o rei aceita a família de Davi. Ele chega, não, pode ficar aí, está tudo bem. Mas, por inferência, e os irmãos, principalmente os jovens adolescentes que acompanham, junto com o Chico e a Janice, a leitura ali do livro de Ruth, nós vamos saber que a avó de Davi, quem que ela era? Moabita. Olha que interessante. Nós temos um parente comum aqui na vida de Davi. Então é muito possível que, por herança familiar, Ruth sendo a avó de Davi, o rei talvez fizesse alguma ligação aqui. Olha, vocês são bem-vindos aqui na minha terra, porque a família de vocês veio também, tem parte aqui conosco aqui, e recebeu a família deles. O texto não diz isso, mas por inferência nós fazemos essa associação. Então é importante nós destacarmos isso. O que é evidente nesse episódio que nós acabamos de ler, nesses versos, é que Davi havia passado por um avivamento espiritual, porque ele estava caído em uma apostasia inicialmente, diante da fuga de Saul, passando por Nob primeiramente, e depois indo até Gate, que nós vimos, a cidade natal de Golias. Mas agora, observe que ele expressa um desejo de, antes de tomar qualquer decisão, ele primeiro quer o quê? Discernir a vontade do Senhor, pedindo aos moabitas: olha, cuidem dos meus pais, da minha família, até que eu saiba o que é que Deus quer que eu faça. Olha que palavra bonita que nós temos aqui nesse texto. E ele fala aqui, né? Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Aí começa a consultar. Exatamente. Então nós vamos perceber um avivamento. Aquele que está caminhando no Senhor, a primeira atitude dele é descobrir para onde o Senhor quer que o conduza. Irmãos, nós não estamos aqui porque foi você ou eu que nós decidimos vir para cá para reunir. O Senhor determinou assim e Ele nos trouxe para cá. E o Senhor pôs você nesse lugar, neste dia, neste momento, porque eu e você precisávamos ouvir esta palavra nesta manhã. As coisas não são por acaso. Foi o Senhor quem conduziu tudo isso. E quanto mais cedo nós percebermos isso, menos, vamos dizer assim, menos decisões erradas nós podemos tomar no nosso caminho. Porque nós colocamos as nossas caminhadas segundo aquilo que o Senhor designar que é melhor para nós. E infelizmente nós, às vezes nos nossos altos e baixos, nós tomamos decisões erradas, mas o Senhor permite que nós venhamos ir para Adulão para sermos resgatados por Ele, para que venhamos ser resgatados do lugar escuro. E é interessante continuar aqui, antes de prosseguir. 2 salmos de Davi, eu não vou ler eles por questão do tempo, são atribuídos ao período desse refúgio, no momento em que ele esteve ali na caverna em Adulão. E ambos são importantes por falar desse compromisso renovado de Davi com o Senhor. Isso é importante, isso daria uma outra pregação, por isso que não está aprendendo nesse assunto, que é muito grande. Mas é o Salmo 57 e o Salmo 142, 2 salmos bem grandes, falam de Davi escrevendo um cântico, um salmo ao Senhor, dizendo que o Senhor é o seu refúgio, quando ele está na caverna. Nós poderíamos gastar mais uma pregação só falando sobre isso, mas em outro momento o Senhor vai permitir isso. Mas é importante nós destacarmos que esta passagem bíblica está amarrada com esses 2 salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142. E o resultado desse apelo renovado a Deus em oração e dessa atenção à palavra de Deus na vida de Davi foi o mesmo que seria na nossa fé. A fé de Davi, ela foi fortalecida e ele começou mais uma vez a discernir, vamos dizer assim, o modo espiritual e o modo sábio de tomar decisões. Vamos ler só um verso do Salmo 57, o Salmo 57, 3.
falando acerca dessa tomada de decisão correta de Davi. Salmo 57, verso 3, diz assim: Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Olha o selar no final aqui que o Chico mencionou no começo. Pausa para a meditação. Pensem nisso. Ele me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Quem procurava devorar Davi? Saul. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Davi estava sendo caçado por uma mentira que haviam inventado contra ele. Ele estava tentando matar a Saul. Ou seja, a verdade mostraria que Davi é inocente. E a misericórdia do Senhor o livraria da morte desses homens que atentavam contra sua vida. Versículo 5, voltando a ler 1 Samuel 22. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herede. O resultado da fé fortalecida de Davi é uma disposição de obedecer a palavra de Deus. Percebe a diferença daquele que se volta para o Senhor? Aquele que se volta para o Senhor verdadeiramente, se nós temos dúvida se uma pessoa de fato nasceu de novo ou não, é que a partir do momento em que ela nasceu de novo, em que ela creu no Senhor, que o Senhor resgatou a pessoa da condição de impiedade, é que ela está tendo primeiramente caminhar naquilo que o Senhor vai direcionar, ainda que aquilo lhe custe muito, ainda que aquilo lhe doa, ainda que ela tenha que abrir mão de tudo aquilo que ela fazia no passado. Ela não se importa mais com aquilo que ela fazia no passado, ela quer unicamente obedecer o Senhor. E o Senhor a abençoará essa pessoa assim como ele abençoou Davi aqui. Não quer dizer que foi fácil, foi uma caminhada difícil. Davi possivelmente saiu da caverna e foi para o bosque de Herede, possivelmente se escondendo. Imagina um Davi sendo caçado, e ele, para seguir a vontade do Senhor, ele deixa a família em segurança e ele sai foragido, como uma pessoa que não quer ser vista, para ir para onde o profeta o havia designado a ir, mas debaixo da direção do Senhor. Essa é a grande diferença. Se nós temos pelo menos duas aplicações aqui. Se nós professarmos a fé no Deus de Davi, nós devemos estar dispostos a obedecer como Davi obedeceu, quando a Bíblia fala claramente na nossa vida. Porque lá na chegada do profeta Gade, lá no refúgio Adulão, Davi deve ter visto, possivelmente quando o profeta chegou até ele, como um retorno do favor de Deus para a vida de Davi. Do mesmo modo, nós devemos ter a palavra de Deus como o sinal mais seguro da vontade do Senhor e nos abençoar, de modo a estimar as Escrituras, de modo a crer nela, de modo a obedecer essas Escrituras. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vou levantar algo que é muito importante, e eu falo isso com muito temor, vindo do meio pentecostal de onde eu vim. Existem muitas pessoas que são guiadas por profetados. Está vendo isso? Pessoas que esperam o Senhor usar alguém de profecia. Não estou condenando quem Deus usa em profecia, primeiro parênteses. Creio que Deus possa usar pessoas de profecia, mas nós não podemos conduzir a nossa vida por esse método. Esse é o ponto que eu quero deixar bem claro. Por quê? Quantas decisões erradas nós conhecemos de pessoas que foram guiadas por profecias que não eram do Senhor e deram com os burros na água? Então, nós devemos sim ouvir a profecia. Se você não usar aqui, você pode usar qualquer pessoa para falar conosco de profecia, mas essa profecia deve ser julgada pela palavra. Percebam? Não é anular a vontade, a direção do Senhor quando Deus usa uma pessoa, mas o respaldo da profecia primeiramente deve ser pela palavra. Então, irmãos, muito cuidado. Eu falo isso com muito temor, porque nós não devemos anular, nós devemos respeitar o dom do Senhor na vida de cada irmão. Deus usa cada um do jeito que Ele quiser, quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas tudo isso com o respaldo da palavra. Isso tem que ficar bastante claro, para nós não tomarmos decisões erradas por conta de uma interpretação errada. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer aqui, em contraste com a fé e a obediência renovadas de Davi, nós estamos falando de um Davi com a fé renovada, nós vamos encontrar um Saul que não apenas se afastou do Senhor,
e incredulidade endurecida, mas ele teve pouca tolerância com aqueles a quem ele estava perseguindo, aqueles homens banidos. Então nós devemos tomar como uma advertência quando as pessoas piedosas não mais consideram a nossa companhia. O caminho da impiedade e do orgulho tem recompensas de curta duração, e o primeiro preço a ser pago é o afastamento da comunhão com os santos. Onde que eu quero chegar? Quando a pessoa se afasta do Senhor e ela começa a trilhar por um caminho de pecado, detalhe, essa pessoa ainda não se afastou da igreja, ela está aqui às vezes no culto, mas ela já está vivendo uma vida de pecado. A primeira coisa que é rompida é a comunhão. Então, quando a pessoa se afasta da igreja, não quer dizer que do nada a pessoa se afastou. Não, ela já estava desviada dentro da igreja já há algum tempo. Ela simplesmente, o Senhor apartou aquela pessoa porque ela já não estava mais no mesmo espírito daqueles que amavam o Senhor. Então, a primeira coisa que a pessoa que está com dificuldade na sua caminhada espiritual é afetada é a comunhão. Qual que é o nosso comportamento como servos de Deus? Primeiramente, orar. Orar por aquele que está fraco. Pode ser qualquer um de nós. Nenhum de nós aqui está numa condição melhor. Todos nós somos sujeitos a cair a qualquer momento. Então, primeira atitude nossa é orar. Segundo ponto, qual é a segunda atitude? Quando possível, ir na direção do Senhor e com a anuência da liderança da igreja, não faça isso por conta própria, por conta disso pode dar coisa ruim. Visite esse irmão. Visite essa pessoa que está fraca. Pergunte se ele aceita uma visita. Compre pão, café da casa, né? Pega um chazinho da mais barato. Vai na casa do irmão que está com dificuldade. Vai passar uma tarde com ele, orando. Vai chorar com ele. Irmão, você está fraco, eu vou te ajudar a caminhar. Você não quer que eu venha orar com você aqui algum dia da semana? Nós vamos orar juntos. Abrace isso como uma causa, irmãos. Não vamos nos colocar em condições de estar em uma situação melhor que aquele irmão, não, irmãos. Todos nós somos sujeitos a passar por isso, mas todos nós devemos estar prontos para resgatar aquele que está fraco na caminhada. E é o chamado do Senhor, é o primeiro chamado do Senhor para a igreja, o chamado missionário da igreja, é nós resgatarmos aqueles que estão se perdendo entre nós. Depois nós resgatamos aqueles que estão lá fora. Mas não venhamos a deixar se perder daquele que está dentro da casa de Deus. É o primeiro chamado do Senhor para nós. Amém? Continuando aqui, irmãos. A partir do versículo 6. Agora vai ser mais rápido porque é uma parte mais histórica, tá? Eu vou no versículo 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo. E os irmãos vão se lembrar que eu já falei sobre isso, que os reis costumavam ficar debaixo das árvores estrondosas para mostrar o seu poderio, que ele era uma pessoa da linhagem real. Então era uma questão ali até de vaidade, vamos dizer aqui, em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. A notícia dos movimentos de Davi inevitavelmente chegou aos ouvidos malignos de Saul, que estava em Gibeá, debaixo de um arvoredo. Nunca este rei está em paz com a sua alma. Porque o que é que está acontecendo com Saul aqui? Ele está debaixo de um arvoredo, cercado do seu exército, com uma lança na mão. O que é que Saul está devendo? Um Davi que está fugindo dele. Percebe o quanto que a mente de Saul está afetada? Ele achando que Davi está caçando, enquanto que na verdade ele está caçando Davi. Isso é a condição de loucura que Saul chegou estando longe do Senhor. É um homem inquieto, temendo até os seus próprios soldados de conspirarem contra si. Esse é o homem Saul que chegou aqui na situação dele. Versículo 7 e 8. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, péssimos filhos de Benjamim. Percebe que é da tribo dele essa guarda, que ele talvez não confiasse nem na guarda que fosse de outras tribos. Dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos capitães, milhares e capitães centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então nós vamos encontrar aqui um Saul incrédulo.
Saul nunca imaginou que os seus seguidores pudessem agir por simples lealdade e dever honesto. Saul achava na cabeça dele que todos os soldados que estavam à volta dele estavam conspirando contra ele próprio, porque Davi havia prometido terras e fazendas para aqueles homens. Ele achava que aqueles soldados estavam comprados. Ele não confiava mais em ninguém. Por isso que nós encontramos um Saul inquieto com uma lança na mão debaixo de uma árvore. Ele achava que o próprio exército estava contra si. Continuando aqui, a autopiedade, nós falamos já em outras ministrações aqui, e o medo haviam se apossado totalmente no coração de Saul. Ele só conseguia se sentir confortável se aqueles que estivessem à sua volta participassem da mesma conspiração ao qual na mente dele ele estava participando. Ou seja, nem o seu próprio exército estava do lado de Saul. E nós vamos encontrar no versículo 9 e 10 aqui. Então respondeu Doeg, aí apareceu o filho das trevas aqui, né? O edomeu que estava com os criados de Saul e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, e a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. E lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. A maioria das pessoas, vamos dizer assim, acham que a serviço de um governante como Saul é acuada por esse tipo de acusação desvairada, mas existem outras pessoas, por exemplo assim, todos aqueles que achavam que o que Saul estava fazendo era errado, possivelmente a grande maioria, jamais atenderiam aquilo que Saul estava pedindo. Mas existem pessoas, infelizmente, que não estão com o coração do Senhor, que pegam esta oportunidade como uma oportunidade de ouro para se dar bem. Vamos dizer assim: olha, já que ninguém quer falar onde está o Davi, eu sei onde ele está. Apareceu um filho das trevas ali, olha, só que eu vou ganhar uma vantagem nisso. Percebe? Não só quero vantagem, vou falar onde Davi está, e se for preciso eu vou matar esse sacerdote. Foi o que esse Doeg fez aqui. Porque ele esperava o quê? Um retorno, um favor de Saul com relação a situação dele. Ele não ia fazer isso sem ganhar nada. Já conhece aquele bandido que ele fala: olha, já estou na pior. O que é eu ir lá e fazer mais isso de ruim? Se eu puder tirar uma vantagem nisso? É o que está acontecendo aqui nesse texto. E aí nós vamos perceber aqui, olha, que enquanto Davi estava lá falando com o sacerdote anteriormente, quem é que estava escondido lá? Justamente Doeg. E esse Doeg é quem, vamos dizer assim na nossa língua, é o X9 do texto. Vamos dizer para ficar fácil. É o camarada que vai denunciar todo mundo. Que vai denunciar o lugar aqui. É o traidor. É ele que vai mostrar, vai tentar entregar Davi. Então vamos dizer assim, se Saul tivesse pelo menos sido restringido pelos mandamentos de Deus, vamos dizer assim, nós perceberíamos que no versículo 10, quando ele começa a falar tudo que aqueles sacerdotes haviam feito, a primeira coisa que a lei exigia, quando se fizesse uma acusação contra qualquer pessoa, mas principalmente aos sacerdotes, lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Qual era a primeira atitude que Saul deveria ter tomado? Olha, você está sendo acusado de ter conspirado juntamente com Davi contra a minha vida. Saul deveria ter chamado o quê? Testemunhas. Quem mais confirma esse fato? Quem mais o acusa? Saul fez isso? Não. Obviamente nós estamos aqui. No entanto, Saul, ele não era mais refreado pela lei de Deus. Ele era um homem totalmente entregue à própria sorte. E assim, ele não hesitou em levantar a sua mão para atacar o quê? Os santos sacerdotes de Deus. Por uma única palavra, que não foi confirmada, poderia ser uma mentira, e de fato era nesse texto. Porque os sacerdotes nem sabiam que Davi estava fugindo. E nós vamos perceber aqui nos versículos 11 e 12. Ó. Então o rei mandou chamar Aimeleque sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Ele me disse: eis-me aqui, meu senhor. O desprezo de Saul por Deus é visto nessa arrogante acusação contra o sumo sacerdote de Israel, o segundo maior
maior oficial da nação. Quem era o primeiro maior oficial da nação? Ele mesmo. Era o próprio rei. Só que o rei, ele deveria ser conduzido por quem? Pelo sacerdote. Ele era conduzido pelo sacerdote? Não, porque ele decidiu agir em rebeldia contra Deus. Então ele passou a agir em causa própria. Certo? Então nós estamos vendo um homem louco agindo por conta aqui. Então a maneira como ele se dirige até o sacerdote, ele se dirige de uma maneira, vamos dizer assim, irreverente, de uma maneira que ele não deveria falar. E ele fala no versículo 13: então ele disse a Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas como se vê nesse dia? Observe que Saul está irado contra Aimeleque, simplesmente pelo fato de ele ter realizado o quê? A função dele de sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Consultar o Senhor. Ele orava para o Senhor. É da vontade do Senhor fazer isso? Não é. O Senhor falava com o sacerdote transmitia a mensagem à pessoa. Então nós vamos encontrar um homem ímpio, irado pelo sacerdote, fazer o que ele deveria fazer: oficiar diante do Senhor. Do mesmo modo, as pessoas ficam iradas quando, por exemplo, ministros cristãos, eu me coloco junto nessa categoria, nós pregamos às vezes algumas determinadas palavras que o Senhor assim nos dirige, doutrinas, e esquece que às vezes essa função, muitas vezes as palavras são desagradáveis, nem sempre são agradáveis, mas nós não estamos aqui falando para atacar ninguém. Nós estamos falando a palavra do Senhor. Poderia ser qualquer um de vocês aqui no mundo. Eu sou um instrumento do Senhor aqui. Então o que eu estou falando é a mensagem do Senhor. Se há algo que eu diga que fere a minha consciência, mas é a palavra do Senhor quem está dizendo, a ira sua não deve ser contra aquele que está ministrando, mas contra o próprio Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, não só por eu estar aqui, mas todos os que ministram. O irmão que está aqui diante de vocês, ele buscou do Senhor aquilo que deveria ser falado. Se nós não aceitamos a palavra de quem está aqui, nós estamos nos rebelando contra o próprio Senhor. Vou fazer um parênteses aqui, e é importante dizer esse parênteses. Não quer dizer que eu não possa falhar, ou que qualquer irmão que esteja ministrando também fale. Por isso nós devemos consultar sempre as Escrituras. Percebe? Eu sou policiado por quem? Pelas Escrituras. E quem é que vai policiar as Escrituras para que não me deixe falar coisas que não são a vontade do Senhor aqui? Vocês que estão com as Escrituras na mão. E nós temos que ter a noção de que nós temos esse papel, porque senão, infelizmente, ocorrerá o que acontece em muitos lugares, onde a palavra de Deus é deturpada e não há ninguém que questione o que está sendo verdade. Em vez de as pessoas levarem as pessoas ao Senhor, está levando pessoas a outro lugar, mas não ao Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Profecia tem que ser julgada pela palavra. A palavra que está sendo ministrada também é julgada pela palavra. Tudo é julgado pela palavra de Deus. A nossa vida é julgada pela palavra. Certo? Nunca se esqueçam disso, irmãos. E o que está acontecendo aqui nesse texto que nós estamos lendo é justamente o oposto disso. É justamente o oposto. A resposta de Aimeleque, versículos 14 e 15 diz: olha, e respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência, honrado na tua casa, e tomou partido? Você está querendo matar o Davi, mas não se esqueça que o Davi é seu genro. Você sabe que ele é casado com a tua filha, rei? Você lembrou disso em algum momento? Que foi você quem o chamou para ser genro? Que colocou ele tocava a harpa do seu lado quando você estava no trono? É quase como se ele estivesse chacoalhando sua corda. Você sabe o que está fazendo? Você tem noção das palavras que você está dizendo? O homem que era o capitão da guarda de Israel, era aquele que liderava o exército da nação. Você tem noção que é contra esse homem que você está falando? E esse homem está debaixo da direção do Senhor? Tudo isso que o sacerdote falou não foi o suficiente para abrir os olhos de Saul. Simplesmente
vamos dizer assim, isso talvez tenha acendido ainda mais a ira de Saul contra o sacerdote. Então, irmãos, confrontar o pecado é parte do trabalho daqueles que foram chamados para pronunciar a palavra de Deus. Portanto, aqueles que ministram a palavra, os ministros do Evangelho, eles devem anunciar a verdade de Deus sem medo algum de quem quer que seja. Paulo afirmou esse princípio como um princípio fundamental de quem exerce o ministério, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, onde diz: rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Paulo jamais deixaria de falar a verdade às pessoas para, vamos dizer assim, apagar a consciência daqueles homens que precisavam mudar os comportamentos. Paulo, muitos servos de Deus foram presos, não somente Paulo, por proclamarem a verdade. E o chamado do Senhor, fazendo uma aplicação muito rápida para todos nós, irmãos, se vocês abraçarem a palavra de verdade, amarem ela, viverem ela com toda a força nas suas vidas, automaticamente vocês entrarão em confronto com todo mundo. Seja no trabalho, na escola, na família, onde vocês estiverem. Vocês simplesmente serão perseguidos por temerem ao Senhor, sem que seja necessário vocês abrirem a boca. Simplesmente pelo comportamento de vocês que está em oposição com todo mundo. Então, irmãos, temer ao Senhor, proclamar a palavra dele, é naturalmente entrar em contradição com o Messias. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. A padecer pela verdade, a morrer se for preciso pela verdade, assim como esses sacerdotes morreram, e nenhum deles deixou de dizer a verdade de Saul. Eles morreram pela verdade. Morreram. Estamos dispostos nós nesta manhã a morrer pela verdade? Estamos dispostos nós hoje a pagarmos o preço pelo politicamente correto que é vendido nesse mundo? Está aí? Estamos dispostos a pagarmos o preço por essas ideologias ofensivas que hoje foi criado um termo para descrever isso, né? Que levam as pessoas a cometerem cristofobia contra aqueles que temem ao Senhor. Não querem que você seja quem você é simplesmente por você ser, sem você abrir a boca. É o que está acontecendo na sociedade hoje. O Senhor nos chama a mantermos uma posição firme de quem nós somos, a pessoa de Cristo. Pela palavra. Avançando aqui, já caminhando para o final, irmãos. Versículo 16. Porém o rei disse: Ameleque morrerá certamente, tu e toda a casa do teu pai. Aqueles que não se arrependem, eles fazem o quê? Eles atacam a fonte da sua reprovação. E por ter tão claramente revelado a injusta maldade de Saul contra Davi, toda a família do sacerdote e os sacerdotes deveriam morrer, que foi o que aconteceu nesse texto. Saul se recusava a se arrepender, mesmo com uma mensagem tão clara do sacerdote aqui. E aqui nós vemos que um segundo sinal de que o reinado de Saul havia se tornado um mal totalmente satânico. Já estava indo ladeira abaixo. Ele não mostra temor nenhum em profanar as coisas sagradas ou atacar as pessoas sagradas. É aquele ímpio ou aquela pessoa cristã que era cristã, se afastou do Senhor e começa a atacar todo mundo que é servo de Deus. Começa a atacar todo mundo, começa a perseguir aquele que tem o Senhor. Saul já está nessa condição de perseguidor daqueles que temem ao Senhor. Essa é a condição que Saul chegou. Sim, ela permanece. Você vê que a história, irmãos, ela é sempre cíclica. É sempre cíclica. Aqueles que temem ao Senhor sempre serão perseguidos até que Cristo venha nos resgatar desse mundo. Isso não vai mudar, irmãos. Ela lá atrás, antes de Jesus vir, aconteceu nos tempos dos apóstolos, aconteceu na história da igreja que nós vamos estudar daqui a um tempo, os irmãos vão ouvir isso bastante. Acontece hoje, onde cristãos são presos porque temem ao Senhor, e acontecerá até o dia que o Senhor vai nos buscar. Isso não vai mudar. É o que está acontecendo aqui nesse texto aqui. Continuando aqui, irmãos, ele não se importava com isso, ou não lhe ocorreu, ou ele não se importou com o fato
de que os sacerdotes haviam sido separados por Deus para o serviço sagrado, e que a violência contra esses homens significava um insulto ao próprio Deus. Saul conseguia matar Deus? Ele conseguiria matar Deus? Jamais. Como é que ele consegue ofender a honra do Senhor? Matando aquele que carrega a imagem de Deus em si. Por isso que ele mandou matar aqueles sacerdotes. Falando, eu não consigo matar Deus, mas eu consigo matar aquele que está carregando a honra desse Deus. E mandou matar todos os sacerdotes e todas as suas famílias. É isso que acontece com o ímpio que não tem o Senhor. E aí nós vamos para o versículo 19, 17 ao 19 aqui, irmãos. Uma leitura só. E disse o rei aos que da sua guarda estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. É o único que talvez estava do lado do rei. Ele falou: já que ninguém aqui quer tomar partido comigo, mandei matar. Ninguém queria matar. Possivelmente aqueles soldados ouviram a palavra de repreensão dos sacerdotes e se arrependeram. Saul não quis se arrepender. Mas tinha um camarada ali, um filho das trevas, chamado Doeg, que também não era arrependido. E aí o rei manda para ele: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os jupeiros, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Saul não apenas transformou os justos em proscritos, em pessoas banidas, mas ele tratou os servos de Deus com desprezo. Ele também deu um passo final para armar toda uma violência na terra. Toda a palavra dos sacerdotes foi ignorada, e a acusação de um ímpio, sem provas e sem testemunhas, foi o suficiente para ele justificar a sua atitude. Imagine nós naquele lugar, imagine você, como que os soldados de Saul ficaram diante daquela situação. Todos os homens soldados, como talvez armados, veio um Doeg lá matando todos os sacerdotes na frente, e eles não poderiam fazer nada. Imagina essa cena, quase como uma cena de filme, se a gente parar para pensar. Os soldados parados, o rei debaixo de uma árvore frondosa, com uma lança na mão, e irados, enraivecidos de um lado para o outro, agoniado, um Doeg ímpio, com uma faca na mão, possivelmente, porque ele matou os homens aqui, e aqueles 85 sacerdotes com um éfode de linho, todos diante ali da montanha, e o rei mandando todos matar, e ele matando um por um, e aqueles sacerdotes não corriam por amor à palavra dos sumos sacerdotes, todos parados, se deixando matar pela verdade do Senhor. É uma cena difícil de descrever, mas é o que está acontecendo aqui nesse texto. Aqueles homens todos ficaram talvez ali paralisados, tentando entender o que estava acontecendo aqui. Para os guardas de Saul, a aquiescência a um governo ímpio, ou concordar com um governo ímpio, inevitavelmente significava cometer graves pecados contra a lei de Deus. Havia chegado o tempo em que os israelitas fiéis teriam de tomar uma posição contra o mal, ou envolver-se em oposição sacrílega a Deus. Irmãos, essa é uma chamada a todos nós. Ontem na reunião de jovens nós falamos acerca disso. Qual foi a pergunta polêmica de ontem? Vocês se lembram dos jovens que estavam lá? Até onde nós devemos obedecer uma liderança? Lembra? Nós temos aqui nesse texto a resposta. Até onde nós devemos seguir uma liderança? Até onde ela está diante do Senhor? Quando ela não está diante do Senhor, é melhor não fazer nada. Fique quieto, pule fora, saia enquanto é tempo. Porque ficar debaixo de uma liderança que está fora da direção de Deus, inevitavelmente levará todos aqueles que estão debaixo da liderança a também se voltarem contra Deus. Esse é o problema de nós não questionarmos a liderança que está fora da direção do Senhor. E a palavra do Senhor, isso também é um alerta para todos nós, quando diz que não existe um cristão que ele vai ficar no meio do caminho. Ou você serve a Deus e ame a Ele de todo o coração, entregue a sua vida a Ele, morra a Ele por Ele se for necessário,
A chamada do Senhor para nós nesta manhã é uma tomada de decisão. Já não é mais tempo de nós ficarmos deixando para tomar a decisão um pouco mais adiante. Vai chegar um tempo que, por retardarmos uma tomada de decisão, será tarde quando precisarmos nos voltarmos para o Senhor. Então, a chamada do Senhor é: se volte para o Senhor enquanto há tempo. Abandone as práticas do mundo enquanto há tempo. Abandone o pecado, abandone a vida ímpia. Eu amo o Senhor, está cheio de pessoas ímpias que amam o Senhor, mas eles não conseguem abandonar o pecado, e eles flertam com o mundo o tempo todo. Mas o Senhor é um Deus que não gosta de dividir o seu amor com ninguém. Ele nos chamou e Ele entregou a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nós. Custou muito caro para nós ficarmos flertando com coisas que não deveríamos flertar. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, irmãos, não tema a afronta do mundo, tema o Senhor. Amém. Não tema a perseguição, tema estar longe de Deus. O preço é muito alto por estar longe do Senhor. Walter Chante disse uma frase aqui: anos antes, Saul não havia sido capaz. Isso é uma coisa muito importante, meu irmão, por isso que eu até escrevi isso aqui. Anos antes, Saul não havia sido capaz de matar todos os amalequitas e o gado deles. Vocês lembram dessa história lá atrás? Não, deixei o rei vivo aqui e deixei os animais vivos para a gente oferecer ao Senhor. Lembra dessa história lá atrás? Foi quando ele perdeu o reinado dele, inclusive. E agora ele pega e mata o sacerdote, a família, o gado, os animais, crianças, todo mundo que estivesse ali de paz, acaba com tudo. O que é um homem ímpio, irmão? Fala dele assim, Marcos. Ele se tornou até aquilo que ele não era. Ele não era capaz de fazer. No mundo como o nosso, cristãos geralmente terão necessidade de se voltar para Deus com palavras como a oração de Davi, lá no Salmo 142, com os dias de opressão, quando ele diz o seguinte: olha, quando ele estava sendo perseguido por Saul: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que todos nós padecemos dificuldades, perseguições, e muitas vezes achamos que não vamos suportar ou dar conta da perseguição. Seja ela uma perseguição de uma afronta do mundo contra as nossas vidas, seja uma enfermidade, seja um marido ímpio, ou uma esposa ímpia, ou um filho que nunca se arrepende, ou um familiar que te dá muito trabalho, ou uma perseguição no ambiente de trabalho, uma perseguição na escola. O mundo parece que não dá trégua. E no meio de todas essas perseguições, uma doença incurável às vezes, no meio de todas essas perseguições, o Senhor nos chama para confiarmos nele, mesmo nos momentos que nós estivermos abatidos. Versículos 20 a 23, irmãos, para encerrarmos, os 4 últimos versículos aqui. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o anunciar a Saul: eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. A notícia do terrível massacre em Nob chegou a Davi por meio de um único sobrevivente, Abiatar, o filho do sumo sacerdote. O pecado de Davi, ele deve ter falado falsamente. O pecado de Davi, ele ter falado falsamente com Aimeleque, no capítulo anterior que nós lemos ali, custou, vamos dizer assim, um preço muito amargo. Possivelmente, não estou dizendo que o sacerdote morreu em dom, mas ele poderia pelo menos ter sabido por que ele estava morrendo, porque ele não sabia que ele estava aconselhando um homem que estava fugindo dele. Ele estava aconselhando um irmão. Percebe? Isso custou a vida do sacerdote. Isso pode ter dado muito consolo, pode não ter sido
Mas os leitores de Samuel, os irmãos que estão acompanhando comigo desde Samuel capítulo 1, já tem mais de um ano, com certeza, sabem que a morte desses sacerdotes aqui, que nós estamos vendo nesse texto, foi o resultado, não foi apenas do pecado de Davi, isso fica muito claro. Davi teve parte na morte desses homens aqui? Teve, porque deveria ter verdade. Mas há uma maldição de Deus sobre os pecados anteriores do negligente Eli lá atrás. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram de Eli? E seus filhos ímpios, Ofni e Finéias? 1 Samuel capítulo 2, leiam comigo, por gentileza, está aqui no livro mesmo. 1 Samuel capítulo 2, voltando aqui alguns capítulos atrás, versículos 30 ao 33. É importante nós sempre relembrarmos para achar que Deus não está sendo injusto com ninguém. Eu marquei errado, eu marquei 2, 30, 33, mas não é 2. Ah, não, 2. Eu estou no lugar errado. Está no capítulo 2. Aqui. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o inimigo da morada em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar na idade do varonil. Essa é uma profecia de Samuel a quem? Eli. Isso se cumpriu aqui. Esses 85 homens em toda a sua casa morreram ao fio da espada. Eles estavam na sua idade varonil. Aí nós vamos cair aqui em vários pontos. O fato de Deus ter predito a morte desses sacerdotes em seu juízo contra a casa de Eli não diminui o erro moral de Davi. Ambos estão errados. O fato de que Deus soberanamente governa os nossos assuntos para os seus próprios propósitos também não diminui a culpa do nosso pecado. Onde é que eu quero chegar? Existem males que acontecem em nossa vida por conta dos nossos pecados. O Senhor permite que esses males aconteçam para que a gente se volte para o Senhor. Mas existem males que nós colhemos por conta do mal que existe no mundo também. Quantas pessoas fiéis ao Senhor não morreram, por exemplo, dessa doença que acometeu a nós há pouco tempo? Eu não vou falar o nome dela porque está sendo gravado, senão não sobe no YouTube, né? O YouTube corta se eu falar o nome da doença. Mas vocês sabem do qual doença nós estamos falando. Pessoas fiéis a Deus, amavam o Senhor, e puxa vida aos nossos olhos, parece que essas pessoas morreram injustamente. Por que o Senhor permitiu que pessoas inocentes morressem dessa doença devastadora? O mal maior que existe no mundo por causa do pecado. Mas Deus também, as pessoas morreram só por causa desse mal maior? Não. Existiam coisas que precisavam ser tratadas com algumas pessoas também. Então, irmãos, todo o mal que acontece conosco é uma junção do Senhor tratar conosco. É uma junção do mal maior que existe no mundo. É uma junção de diversas coisas que o Senhor, no seu plano soberano, que a nossa mente é finita e jamais vai conseguir compreender, vamos dizer assim, Ele faz com que todas as coisas se coadulem e se juntem para cumprir o seu único propósito maior, que foge a nosso entendimento. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está tratando com a pessoa, Ele também é uma permissão de um mal maior que está afrontando a todos. Assim como nós tivemos grandes homens piedosos que morreram de doenças que hoje são curáveis. Por exemplo, homens piedosos que morreram de tuberculose no passado. Se me fala, eu acho que Charles Spurgeon deve ter morrido de tuberculose no passado. Gota. Ou seja, doenças assim. Poxa, o Senhor não poderia ter curado? Assim, não, mas o Senhor também está tratando outras coisas que não estão claras a nós aqui. Percebe? Então, irmãos, não vamos perceber que Deus está sendo injusto com ninguém. Por que esses homens tinham
tinham a ver com Ofni e Finéias atrás? Possivelmente, alguns deles nem tivessem conhecido Ofni e Finéias, talvez eram muito jovens aqui. Mas o Senhor está cumprindo a sua palavra com coisas que nós não conseguimos enxergar nesse texto. Um mal maior que existe no mundo, que é o pecado, que está sobre todos os homens. E nós concluímos falando disso, né? O Salmo 57:10 diz: pois a tua misericórdia, ela é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Nós não conseguimos compreender porque o Senhor permite isso, mas Ele permitiu para a glória dele. E isso teve uma solução muito grande, porque no versículo 23 que nós vemos aqui, esta atitude de Saul contra esses homens sacerdotes fez Davi perceber o tamanho da importância do seu chamado. Talvez Davi, ele apesar de já ter sido escolhido o rei da nação de Israel, ele não tivesse abraçado o seu chamado ali, não tivesse de fato se entregado ao Senhor, não, você é rei agora, porque a todo momento ele está fugindo, ele não quer aceitar a situação de que para ele reinar, Saul primeiro tem que morrer. Só que ele não pode matar Saul porque ele é ungido do Senhor. Só que em momento algum ele pode abrir mão do seu chamado. Anderson, a respeito dessa questão do mal, né, a diferença também a gente compreende quando entendemos a questão da morte. No caso dos sacerdotes mortos por Doeg, eles não morreram na impiedade deles. Exatamente. Então a morte, a gente tem que entender que a morte do ímpio ela tem um peso e a morte do justo é outra, né? Por exemplo, a morte do justo aos olhos de Deus ela é boa, ao passo que a morte do ímpio não. Então, ainda que fosse o cumprimento da profecia, aqueles 85 sacerdotes morreram proferindo a verdade. Sim. Então eles foram, na verdade, honrados na morte deles. Sim. Diferente dos filhos de Eli, que morreram na impiedade. Sim. Então tem que ter uma questão de visão a respeito da morte. Sim. A morte do ímpio é uma coisa, a morte do justo é outra. Isso é importante, como ele falou, e é importante fazer essa ressalva, porque, por exemplo, para ficar bem mais claro ainda, complementando isso que o Almir já falou, todos nós, se o Senhor não vier nos buscar, passaremos, ora mais, ora menos, pela morte. Ninguém viverá eternamente. O peso da morte de um justo, para o Senhor, é alegria. Estaremos com o Senhor na eternidade. O ímpio morrendo no seu estado de impiedade é o quê? Uma condenação eterna. Mas a morte todos nós herdamos pelo pecado de Adão. Porque todos pecaram. Nós não deixaremos de passar pela morte se o Senhor não vier nos buscar. Mas o peso da morte de um justo é muito diferente do peso da morte de um ímpio. Essa é a grande diferença. Ambos morreram, um morreu no Senhor, o outro morreu condenado pelo Senhor. Essa é a grande diferença. Então, essa é a diferença do mal maior, que é o mal que existe no mundo, e do mal do Senhor tratar conosco para que nós sejamos o quê? Moldados à sua imagem. Então, é uma congruência de fatores que nos levam, todos eles, à glória do Senhor. Ainda que na nossa mente a gente tenha dificuldade de entender, de compreender todos esses detalhes que a palavra de Deus nos coloca. Mas, concluindo aqui, nosso horário já deu. João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus enfatizou que nós temos que buscar o refúgio nele. Nós não temos que buscar o refúgio na nossa própria força, porque fatalmente padeceremos. Amém? E o último versículo aqui, João 16:33. No mundo passais por aflições, de Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e Ele nos conduzirá a vencer pela força dele. Amém? O Senhor te abençoe nesta manhã. Senhor, muito obrigado por estarmos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos sustente, meu Pai. E essas passagens, meu Pai, que nos causam
bastante temor, que nos causa bastante aflição. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vivermos esta verdade das Escrituras com todo o ímpeto de honrar o Senhor. Pedimos, sabemos que não temos condição alguma, Pai, de andarmos e caminharmos segundo essas palavras, mas o Teu Espírito que governa todas as coisas, que nos conduz, meu Pai, é capaz de nos sustentar, de sabermos conduzir a dizer não para as coisas do mundo e tomarmos uma decisão correta em favor do Senhor. Peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a todos os dias honrar o Senhor, ainda que isso nos custe tudo, meu Pai. Ainda que, Pai amado, o mundo nos persiga, que em momento algum nós venhamos abrir mão do Senhor. Amém.